Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila e nesse vídeo eu vou te mostrar se dormir menos que 5 horas por dia pode ou não prejudicar a sua saúde. Bom, hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais tentando ser mais produtivas, tentando fazer mais em menos tempo, e isso é cada vez mais uma postura, um tipo de cultura que é colocado pelas pessoas. Então, muitas vezes o sonho acaba sendo sacrificado dentro disso, e é importante a gente entender o que isso pode trazer para a nossa saúde a curto e a longo prazo. Eu mesma sou um exemplo disso da época de quando eu estava na faculdade, na escola. Eu lembro que na escola, principalmente quando tinha provas em que eu precisava tirar uma nota maior, provas em que eu precisava estudar mais, eu acabava sacrificando o meu sono. Eu dormia 2, 3 horas por noite e ficava estudando, pensando que eu ia acabar tendo um resultado melhor. E o que acontecia é que eu ia fazer essa prova muito cansada, depois chegava à tarde, queria dormir durante a tarde, então era muito exaustivo para mim. Bom, eu lembro também na época da faculdade em que eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então eu também buscava diminuir minhas horas de sono, porque eu teria mais tempo para fazer meus trabalhos, teria mais tempo para me dedicar ao trabalho. Então eu pensava que isso também seria algo que ia estar me trazendo benefícios. E já teve momentos em que eu dormia 6, 5 horas por noite. Bom, então o que acontece? Entra aí o questionamento, né? Será que se eu dormir 5, 6 horas por noite, isso pode estar trazendo malefícios para mim? Vocês podem perceber, quando vocês seguirem pessoas na internet que dão dicas sobre musculação, sobre alimentação, que elas sempre vão falar sobre a questão do sono, como que é importante você dormir bem, como que é importante você descansar e por que que elas fazem isso. Quando você dorme, você vai estar restaurando o seu corpo, você vai estar restaurando a sua mente. Isso tudo vai estar te ajudando a acordar melhor, para que você consiga ser mais produtivo, consiga estudar mais, para que você consiga estar se exercitando, para que você consiga estar ali atingindo os seus objetivos do dia. Então, quando você dorme, até essa parte do seu crescimento muscular, para quem quer ganhar massa, ela acaba sendo auxiliada durante o período de sono. Então, quando você não faz isso, quando você não tem esse tanto adequado de horas durante a noite, isso acaba ficando prejudicado no outro dia, acaba tendo um déficit que vai estar te prejudicando depois. Tem outra questão também de que quando a gente dorme 5, 6 horas por noite, o imunológico ele vai ficando abalado. E à medida que ele fica mais abalado, que ele fica mais prejudicado, ele fica mais suscetível a doenças. Então, quanto menos você dorme, também você vai aumentando o risco de desenvolver algumas doenças, como Parkinson, Alzheimer. Então, isso acaba prejudicando mais do que as pessoas conseguem perceber. Às vezes, esses prejuízos acontecem a curto prazo, que é quando você fica mais irritado, mais ansioso durante o dia. Às vezes, você nem consegue entender por que foi, e o motivo é aquela noite de sono que você teve, em que você não conseguiu descansar, em que você não conseguiu realmente restaurar o seu corpo como você queria. E bom, acontece também, às vezes, a longo prazo, né? Às vezes a pessoa dorme menos que 5 horas por noite e pensa que tá bem. Só que os prejuízos são percebidos lá na frente, quando surgem outras doenças, quando esse período de desatenção fica ainda maior. Então, às vezes a pessoa pensa que por dormir 5 horas ou menos ela está bem, só que a verdade é que isso não faz bem. O que acontece é que no momento ela não consegue ainda perceber os prejuízos que isso traz. Bom, então qual que seria o ideal para dormir durante o dia? Quantas horas que eu preciso para que o meu corpo fique bem, para que eu fique saudável e diminua ainda o risco de desenvolver certas doenças? Isso é uma pergunta que varia para cada idade, né? Porque o recém-nascido ele vai precisar de um determinado número de horas, a criança de outro número de horas, o adulto e o idoso também, porque a gente vai mudando com o passar dos anos, o nosso metabolismo muda, então isso varia de idade para idade. Para os adultos, né, o que é recomendado é entre 7 e 9 horas por noite. Esse é o período ideal para que a pessoa consiga dormir, consiga descansar e acordar ali com as energias restauradas. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma,
se inscreve aqui no meu canal, coloca nos comentários o que você pensou sobre ele e obrigado por ter assistido até aqui.